Fala, amigo vascaíno, tudo bom com vocês? Muitas notícias acontecendo aí no Gigante da Colina, muitas notícias boas, outras nem tão boas assim, e a expectativa é que o Vasco enfrente o Grêmio com um time um pouco melhor do que foi contra o Corinthians. Isso e os pormenores logo após a vinheta. Lucas Gabriel aqui mais uma vez falando a respeito do Vasco, falando de Vasco aqui no canal para vocês. Bom, e para você que está chegando agora no canal, eu gostaria muito de pedir para que você, amigão, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe aí para os seus amigos, nos grupos de WhatsApp, para os familiares, para as pessoas que também amam muito o Vascão. Bom, e agora falando de Vasco, várias notícias acontecendo na Colina ao longo dessa semana, como por exemplo a chegada do Pablo Veguete, centroavante argentino de 34 anos de idade, que veio para reforçar o Vascão. Pablo Veguete que estava sendo aí na temporada de 2023 artilheiro do campeonato argentino. É um jogador com uma experiência, com uma bagagem e que veio com certeza para encorpar aí o elenco do Vascão. É o que o Vascão está precisando, né, após a saída aí do Pedro Raul. Pablo Veguete que já jogou pelo San Carlos, pelo Rangers, pelo Ferro, pelo Gimásia, pelo Colón e pelo Boca Juniors, além de Instituto e Belgrano. Agora Pablo Veguete veste a camisa do Vasco da Gama, inclusive já esteve em coletiva, já esteve falando de como é a sensação de estar num clube como o Vasco da Gama, já está regularizado no bid e pode enfrentar o Grêmio já nesse próximo jogo agora em São Januário. E além de Pablo Veguete, outro jogador apresentado, o Jefferson, jogador que veio do Atlético Goianiense e que vai ser o substituto de Lucas Piton na lateral esquerda. Jefferson, que é um jogador que a torcida meio que chiou, assim como o Maicon, assim como o Carvajal. A torcida não gostou, a torcida achou um jogador meio que mediano aí para o momento do Vasco, para a grandeza do Vasco. A torcida necessita, a torcida quer jogadores de calibre. E falando em jogadores de calibre, a torcida está pegando no pé de Luciano Vietto. A torcida até colocou o nome dele nos top trends na internet, no Twitter. O nome dele foi parar até, inclusive, pessoal, na Times Square, no telão da Times Square. Então a torcida do Vasco realmente ela está insana. Ela quer esse jogador e ela vai ter esse jogador, eu tenho certeza. Inclusive eu mesmo, quando soube que o Luciano Vietto estava encerrando o contrato dele, que ele está livre, que ele está sem clube, eu fiquei louco na possibilidade de ter esse jogador no Vascão, porque é um jogador muito versátil, um jogador muito talentoso. Foi oferecido uma proposta para ele muito boa, ele gostou da proposta, só que ele ficou por detalhes, ele ficou de confirmar com a esposa dele para ver se ela gostaria de vir para o Brasil, morar no Brasil, morar com a família dele no Rio de Janeiro. Acontece, né, rapaziada, que vocês sabem, né? Perguntou para a Dona Maria, agora a gente vai ter que aguardar os resultados aí do que a Dona Maria, né, do que a esposa dele vai decidir. Eu espero que ela tope, traga a criançada, traga a família para morar no Rio de Janeiro e para que ele vista esse manto, para que ele vista essa camisa e honre essa camisa, rapaziada. Assim como ele foi algoz dos rubros lá no Mundial de Clubes, que ele também seja algoz dos rubros e de outros clubes aqui jogando pelo Vasco da Gama. Bom, rapaziada, em relação ao Diego Costa, realmente uma negociação muito difícil. O Diego Costa, ele estava até interessado, gostou da proposta do Vasco, mas quando ele soube o cenário que o Vasco está, um clube que está aí apenas com 9 pontos no Brasileirão, com muitas dificuldades, com sério risco de rebaixamento, isso com certeza pesou aí na negociação e ele está muito pensativo. Com certeza um jogador do calibre do Diego Costa quer vir para somar, mas não quer vir para acabar tendo sua carreira prejudicada, acabar sendo rebaixado. Com certeza o Diego Costa quer vir vestir a camisa de um clube brasileiro e com certeza gostaria de vestir a camisa do Gigante da Colina. Acontece que ele, assim como outros jogadores, como por exemplo o Felipe Coutinho, não querem vir agora, nesse momento, para o Vasco, na atual fase do Vasco, né? Que mesmo com a SAF passa aí por muitas dificuldades. Tivemos uma troca significativa na SAF do Vasco, a saída do Luiz Melo e com a entrada do Lúcio Barbosa, um CEO agora vascaíno, então a torcida está muito empolgada. Esse CEO, mesmo que interino, vem agradando a torcida do Vasco, vem demonstrando total apoio à torcida, total apoio ao clube,
que quer que o Vasco realmente saia dessa situação, que vem atuando junto com o Brax aí para trazer jogadores. Não é à toa que apareceu agora o Veguete e que o Luciano Vietto tá na mira do Vascão, rapaziada. E eu não duvido nada que daqui a amanhã, aos 47 do segundo tempo, o Vasco acaba trazendo o Luciano Vietto. Olha, não duvido nada, rapaziada. Antes que eu me esqueça, rapaziada, outra contratação que o Vasco da Gama fez foi a contratação do Rossi. O Búfalo está de volta no Gigante da Colina, o Búfalo que teve uma carreira até interessante no Vasco, o Búfalo que se identifica como vascaíno, ele realmente vestiu a camisa do Vascão, fez gols, foi pra cima, mostrou que era vascaíno, então é um cara muito raçudo. Bom, eu vou falar pra vocês, eu fico muito feliz com a contratação do Rossi. Eu não imaginava que eles iam trazer o Rossi, eu imaginava que eles iam trazer outros jogadores, até porque o Rossi ele já tá bem rodado aí no futebol, um jogador que já passou também pelo Vasco, já passou pelo Bahia, foi pra fora, agora acaba voltando nessa oportunidade. Ele mesmo fala que foi uma grande oportunidade poder voltar pro Vascão e que é pra torcida não abandonar, que eles vão estar lá, vão estar dando o melhor deles. Então eu acredito muito no Rossi. Eu gosto muito do Rossi, vou falar pra vocês, só que eu esperava que a 777 trouxesse outros jogadores, não resgatasse esses jogadores, trouxessem jogadores aí, talvez até de nome. Mas, dadas as circunstâncias, dada a situação, eles aproveitaram essa grana da venda do Pedro Raul e da venda do Guinaldo, e aí fizeram esses aportes, esses investimentos no Veguete e também no Rossi. Agora vamos falar a respeito do jogo do Vasco contra o Grêmio em São Januário. A Justiça não liberou São Januário, a Justiça interditou São Januário e não vai deixar com que São Januário tenha público. Ou seja, o Vasco conseguiu aquela liminar para que ele consiga colocar público, no entanto, mulheres, crianças, pessoas idosas e pessoas portadoras de necessidades especiais. Só que aconteceu o seguinte, rapaziada. A Justiça não liberou São Januário, ela está interditada. Portanto, o Vasco pode colocar público dentro das características que eu citei, só que apenas em outros estádios, como por exemplo, Volta Redonda ou na Ilha do Governador, ele pode colocar esse público que eu acabei de citar. Mas se o Vasco for jogar em São Januário, aí é portões fechados e não tem o que se faça, rapaziada. Eu andei olhando as páginas e os grupos do Vasco no Facebook, e eu vi que tem muita gente engajada em fazer um movimento, em lotar ao redor do São Januário ali. Mais de 50 mil pessoas eles estão querendo fazer para poder fazer com que os jogadores sintam a pressão ali, sintam que é o Vasco da Gama, sintam que eles estão ali, que eles estão com eles. Eu achei muito demais isso, desde que se faça de maneira organizada, que as torcidas organizadas venham, mas venham em missão de paz, fazendo as coisas da maneira correta. Coloca os telões lá, deixa a rapaziada assistir o jogo, curtir, fazer aquela pressão, porque eles vão sentir aquilo vai tocar no coração dos jogadores e eles vão correr mais. E falando em tocar no coração dos jogadores, rapaziada, uma das notícias que mais me chamou a atenção, que não é a primeira vez que acontece, mas que realmente é muito tocante, é a do ilustre torcedor Cabo Daciolo, que disputou aí as eleições presidenciais. Cabo Daciolo fez um movimento de oração no entorno de São Januário, conseguindo aí muitos vascaínos para fazer aí preces, para pedir para Deus que o Vasco saia desse momento difícil. Eu achei isso muito bacana, muito louvável, até porque a essência do Vasco é isso, a essência do Vasco é a fé, é a busca, é a vontade, são as minorias, são as pautas que realmente interessam, só que o futebol também não pode ficar de fora. Então, eu vou falar a verdade para vocês, talvez tem alguma coisa feita aí, eu não sei dizer, mas se vocês acham, deixem aí nos comentários, porque não é possível, rapaziada. Vai e vem jogador e não consegue engrenar. Pedro Raul saiu, fez até um gol lá, meio que de bicicleta lá fora. Aqui no Vasco não fazia nada. Eu tenho medo do Vasco acabar conseguindo contratar um jogador do calibre do Cristiano Ronaldo e acabar trazendo esse jogador e esse jogador não jogar. Não dá pra entender, parece que tem alguma coisa feita, né? Falam aí que o Vasco era um clube realmente muito prestigiado nos anos 70, nos anos 80, 90, até 2000, né? Até a última ascensão que foi Romário e Edmundo. Eu não duvido nada que naquela época rolasse uma inveja do Vasco aí e começasse a jogar essas energias negativas que tá acumulada ali. Tem que trazer aí o que for, traz pastor, traz padre, traz o que for, rapaziada, pra tirar essa zica do Vascão, o Vascão ganhar em São Januário, porque faz tempo que também não ganha em São Januário, e a gente lavar a alma. Pô, rapaziada, até o nosso grupo tá fazendo lá, o grupo Vascaínos da Ilha, daqui onde eu moro, aqui no Paraná, na Ilha dos Valadares, em Paranaguá, tá fazendo as camisas aí do Vascão. Desta parte eu sou designer gráfico deles aí, web designer. Poxa, e eu fico feliz em ver o material, a torcida se engaja, só que o clube tem que se engajar também, rapaziada.
Bom, agora voltando ao jogo, vamos falar aqui dos detalhes dessa partida aí muito importante e que o Vasco tem que somar esses 3 pontos para começar a sair da zona de rebaixamento e deixar longe este pesadelo que é voltar para a Série B. Uma notícia de destaque aqui nesse jogo contra o Grêmio, o Vasco vai ter Orelhano como titular. O treinador vai dar uma chance para ele e eu acho que esse garoto tem tudo aí para se dar bem, porque é um garoto muito rápido, é um cara que está se dedicando, a gente vê que ele vai na bola, que ele tenta, só que ainda não tem, né, o porte físico, ainda não está conseguindo se adaptar. Mas agora com a chegada desses jogadores de calibre, que são jogadores aí que o treinador Ramon Dias já conhece, então os jogadores já não vão sentir aquele choque térmico, digamos assim, né, de um novo treinador, porque ele já conhece a maneira como ele trabalha, ele quer o time para frente, ele quer o time bem postado, ele não quer saber de um time medíocre, de um time que ele vai ter que ficar ali no final dos jogos dando entrevista coletiva triste, falando, olha, perdemos mais uma. Ele quer um time que vá pra frente, rapaziada. Então, o que tudo indica, pode ter essa mudança aí significativa para a partida contra o Grêmio, no próximo domingo às 16 horas, em Brasília, pela 18ª rodada do Brasileirão. Orelhano já treinou como titular e a possibilidade dele ser titular no jogo contra o Grêmio é muito alta. E dessa maneira, a provável escalação do Gigante da Colina pode ser a seguinte, rapaziada. Léo Jardim, Miranda ou Robson Bambu, Capasso, Léo, que não quer ser chamado mais de Léo Pelé, né? Pumita Rodrigues, Medel, Praxedes, Orelhano e Lucas Piton, Figueiredo e Sebastião Ferreira. Então é isso aí, rapaziada, vamos aguardar que o Vasco jogue uma partida digna, que o treinador consiga colocar esses jogadores bem postados e que o Vasco consiga, de agora em diante, fazer um campeonato de verdade, jogar bola de verdade, porque o Vasco não teve o trabalho de subir da Série B para a Série A para fazer isso com a torcida. O Vasco precisa desses 3 pontos, ele tem que ir com tudo para cima, inclusive se você acha o mesmo, coloque aí nos comentários, rapaziada, coloque aí hashtag Veto no Vasco e coloque aí hashtag Vamos pra cima Vasco. Vamos pra cima, porque São Januário é o estádio do Vasco, rapaziada. Não dá pra aceitar ficar levando o bucho em São Januário. Não dá pra aceitar, rapaziada. Os 3 pontos é nosso e a gente vai conseguir nesse domingo. Eu tenho fé, eu tenho certeza. Forte abraço, muito obrigado pela sua audiência, por você estar aqui assistindo o canal Falando de Vasco e até o próximo vídeo. Fui! Look.